Pode passar aí. Nós já fizemos, próxima. Agora, essa questão é interessante. Dê uma lida aí nessa questão. Oi. Oi. Então, mas depois a gente olha isso aí. É. Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então, dando sequência aí. Questão interessante, hein? Deu uma lida, concorrendo a 1 milhão. Né? Os que não perderam. Falar, vem lá. Pronto? E aí? Deu um branco? E aí? Gisele, lê para mim o artigo 325. 325. Me presta aqui, José. A voz está muito baixa, né? Voz feminina, né? Olha aí, 325. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo ou que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Crime. Violação de sigilo funcional. Ajudou? Olha lá. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Violação de sigilo funcional. Como você chama? Rosiane. Fala aí de novo aí, para eu entender o que você quis dizer. E aí? Como é? Josiane? Rosiane. Rosiane. A Rosiane começou a andar e depois bambiou. A Rosiane começou e depois bambiou. Mas ela começou a interpretar bem. Por quê?
revelar fato sigiloso que tem razão do fato é o crime de revelação de sigilo funcional. Não tenho dúvida disso. Não é? E tem um crime aqui, ó. Olha aqui, ó. Agindo com negligência, João esquece sobre o balcão da repartição, onde exerce o cargo público, documento que contém segredo, de forma que terceira pessoa tenha acesso a ele. Ele estava com o documento, razão do cargo, que tinha segredo. Então está caminhando para o crime de revelação do sigilo que... Beleza. Quem fez a interpretação, beleza. Ó, ele tinha um segredo, razão do cargo, revelação de sigilo funcional. Mas o problema está no enunciado que a Rosiane, não pode falar, né, Rosiane? Né, a Rosiane disse. Só que ela bambeou o peculato. Eu achei que ela ia chegar lá, mas no final ela lê. Ou seja, quais que são as modalidades da culpa? Negligência, imperícia e imprudência. Não é isso? Então, se eu falo que a pessoa foi imprudente, ela agiu com culpa. Se eu falo que ela foi com negligência, ela agiu com culpa. Se ela agiu com imprudência, ela agiu com culpa. Então, Rosiane, o que você deveria pensar? Opa, dos crimes de funcionário público contra a administração, do artigo 312 ao 326, porque o 327 define o conceito, o único que tem modalidade culposa é o peculato. E isso aqui é caso de peculato? Não. Seria o crime de revelar sigilo funcional se fosse doloso. Como não há previsão para a culpa, ele não comete crime. O que não quer dizer que não irá responder na esfera administrativa e esfera civil se gerar dano a alguém. Então, olha aqui. Pratica o crime? Não, porque para ter o crime tem que ser doloso. E colocar a frase, a palavra negligência, o autor da questão já queria chamar a atenção para o crime o quê? E aquele enunciado nós fizemos lá no início. Quais dos crimes abaixo admite modalidade culposa? E nós marcamos peculato, que era a única modalidade culposa. Ele cobrou aquele tipo de questão de formas o quê? Diferente. Ele te joga a questão te levando para a violação de sigilo funcional, mas fala que foi culposo. Se foi culposo, ele não responde pelo crime, porque lá o crime é doloso. Então aqui, só pratica crime se terceiro teve conhecimento, não pratica crime, porque o Código Penal não prevê a modalidade culposa de violação de sigilo funcional. Ele não prevê a modalidade culposa para aquele tipo. Então ele não pratica o quê? Crime. Que não quer dizer que ele não vai responder de forma administrativa. Beleza? Perdeu 1 milhão. Beleza? Então pode passar, Gisele, pra gente. Não, você passou no do lado. Aqui, letra C, agora desce. É o de baixo aí, não, é isso aí, ó. Esse. Isto. Não. Não, porque o peculato culposo está relacionado a bem, valor, né, dinheiro, qualquer bem móvel, né, do que tem razão do cargo. Então ali está relacionado àquele tipo. Porque o peculato culposo está dentro do crime de peculato. E lá fala, né? Apropriar bem, valor, qualquer outro bem móvel que tem razão da função ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Se isso acontece de fora, depois vem lá peculato, que é subtrair, né? Facilidade. E depois nós temos lá se ele age com culpa, mas culpa dentro daquele contexto, não de violação de sigilo funcional. Violação de sigilo funcional não tem nada a ver com apropriação de bem móvel, dinheiro. Conseguiu perceber? Então, para ser peculato, tem que estar dentro das características do peculato.
dá a verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Primeiramente eu pergunto, isso é crime de funcionário contra a administração pública? É um dos crimes que nós até destacamos bastante para fazer diferenciação com peculato e desvio, que é o artigo 315. Não constitui crime, está fora, é crime. Constitui crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Sim, porque está dentro daquele rol que nós o quê? Estudamos. Configura crime de peculato furto? Nada a ver. Caracteriza crime de peculato mediante erro de outrem? Constitui crime de prevaricação? Nada a ver. Né? Só você saber que constitui crime contra a administração pública praticado por funcionário público, que é o 315. 315. 315. Pode passar? Aqui nós vamos ler as duas, que a questão é grande, depois passa para as demais e nós já vamos respondendo. Então ele quer saber qual que está certo ali, o caso com crime. O caso com crime. Beleza? Então vamos lá. Letra A, está certo ou errado? Aí já começou, viu? Passou o telefone, já começaram a conversar com o cara aí, né? Eu já vou até deletar, porque, né? Já vi a voz grossa lá do lado de lá. Ó. Oh. Mas você falou com ela que a senha dela falou? Vai esperar um tempo para dar uma prosa, né? Sempre aproveitando as oportunidades, né? Letra A está errada ou está certo? Onde está o erro? Por quê? Quando esses criminosos, qual que é a palavra-chave? Indulgência, o que significa indulgência? Sentimento de dó, piedade. Que é diferente de tolerância. Talvez você tolere porque é necessário, né? Que tem que tolerar uma coisa, mas não quer dizer que você está tolerando porque você está com dó. Talvez a situação te exige que você tolere aquela situação. Conseguiu perceber? A, tranquila? B. Mas o subordinado, quando eu falo inferior, é o mesmo conceito de subordinado. No entanto, o Código Penal Militar, quando quer se referir ao subordinado, ele utiliza a expressão inferior. De modo que quando eu vou dar aula, né, sobre direito penal militar, para os soldados, para os sargentos, ou para quem está ingressando, eu até faço essa observação. Porque alguns acham que você falar inferior, você está querendo desprezar. Mas não é desprezar. É porque o Código Penal Militar, para falar subordinado, ele utiliza a palavra o quê? Inferior. Que seja inferior ao superior. Ou seja, o subordinado que eu falo é o que está abaixo. Não. O que tem ela é. Porque quando eu tenho dentro do quadro, eu tenho superiores e subordinados, cujo sinônimo é inferior. Ou seja, no estabelecimento prisional, o diretor é superior com relação ao agente. No entanto, é ele que dá as ordens, é ele que determina. Então, para ser superior, inferior, superior e subordinado, tem que ter uma relação que de comando, do camarada poder dar as ordens. Na Polícia Militar, o sargento é superior do soldado. O subtenente é superior do sargento. O tenente é superior do subtenente. O capitão é superior
do tenente. E vai tendo o quê? Essa hierarquia. B. Quê? Então, a letra está falando, Brito, funcionário público, por tolerância, deixou de promover a responsabilidade do inferior hierárquico, que teria agredido fisicamente sua esposa em uma festa de final de ano. Nessa situação, Brito responderá por condescendência criminosa? Não, porque condescendência criminosa tem que ter o superior e o inferior, beleza? E ele deixa de responsabilizar o subordinado ou o inferior em decorrência da indulgência. Ele deixa de responsabilizar o inferior em decorrência de dó, de sentimento, de piedade. Este é o elemento, a finalidade do dispositivo. Então, se ele deixa de responsabilizar por outra situação que não seja a indulgência, pode ser qualquer outra coisa, mas crime de condescendência criminosa não é. Por tolerância. Não, se tivesse colocado a palavra indulgência, estava certo. Porque o crime de condescendência criminosa é deixar de responsabilizar o inferior por indulgência. Aí o superior responde por condescendência criminosa. Não, aqui nós não estamos olhando o crime que ele cometeu. Nós estamos olhando se aquele fato corresponde ao nosso crime. Porque não dá, foi que nem na aula passada, com relação da mulher entrando com o celular. Aí eu falei na aula lá sobre o favorecimento real, que está lá para os artigos 349 e esse tipo específico 349A. Né? Ou seja, nós temos outros crimes que condutos irão levar. Nós temos outros crimes. Mas crimes que não estão nem dentro do nosso contexto. Então aqui primeiro é tentar levar se esse crime aqui corresponde à historinha contada. A historinha contada falou que ali é indulgência, falou que é condescendência criminosa. Pelo fato de não estar colocadas as características da condescendência criminosa, a questão está errada. Independentemente do crime que ele cometeu. Beleza? Mas beleza, ele se coloca por tolerância, por indulgência, mas o resto da frase está falando que foi uma festa de final de ano e esposa, uma coisa que tem nada a ver com funcionário. Isso tem a ver? Não, porque você pode ter... Olha, não tem nada... Gente, presta atenção. Presta atenção. Você pode cometer um ato, mesmo estando de folga, que vai contra o regulamento disciplinar da sua instituição. Porque promove uma desvalorização, uma desqualificação contra o decoro da sua classe, por exemplo, de forma que tal que deve ser responsabilizado na esfera administrativa, né? Porque eu não estou questionando o caso ali, mas vocês não podem ficar vinculados que infração administrativa é somente se você está em serviço. Muitos são punidos por atos que são cometidos fora do serviço. Mesmo que o crime não seja crime dentro dos que nós estamos estudando, que tem outros crimes. Por exemplo, ele é punido na esfera administrativa, independentemente que não está em serviço. Conseguiram perceber? Quando eu vou falar com vocês aqui, a lei tem infração. Agora, aquele caso não configura o quê? A condescendência o quê? Criminosa. Que a condescendência criminosa, como eu falei na aula passada, não quer dizer que ele deve cometer crime. Ele deve deixar de cometer, ele come qualquer ato ilícito. Qualquer ato o quê? Ilegal, que pode ser crime ou não. A autoridade deixa o quê? De responsabilizá-lo. Então, o diretor vê o agente cometendo um ato administrativo, que não seja crime, e deixa de responsabilizá-lo. Agora, para saber se o ato é punido, cada instituição, cada departamento tem um código de ética. Talvez não chame-se código de ética das instituições, mas tem lá as regras que configurarão o quê? Infração. Como o preso tem as faltas graves, médias e leves que não pode cometer, existe o quê? Um regulamento.
Beleza? Mas para ter condição de criminosa tem que ter correlação entre as pessoas. O autor lá era superior dele? Poderá ser outro crime. Poderíamos entrar em prevaricação, poderíamos entrar em corrupção passiva, cedendo a influência a pedido de outrem. Nós temos vários outros crimes, várias outras o quê? Situações. Aí que eu falo, gente. Olha aqui, vocês estão colocando casos que não tem como responder. Por quê? Eu viro e falo, o infrator deixou de fazer, o agente deixou de fazer o que devia fazer. A pergunta aqui está sendo, o agente deixou de fazer o que tinha que fazer. Vai depender. Ele deixou de fazer com qual motivo? Cedendo a influência de outrem, corrupção passiva, por um sentimento pessoal, prevaricação, para receber uma vantagem, corrupção passiva. Então, ou seja, o caso tem que ser todo detalhado, qual a finalidade específica dele. Que nós estudamos vários dispositivos aqui que fala deixar de fazer, fazer contrário à lei, ou retardar o seu ofício. Então, tenho que saber o motivo. Deixou de fazer, porque era superior e subordinado, porque ficou com dó, indulgência. Aí eu tenho um crime de condescendência, o quê? Criminosa. Agora, nem sempre deixar de fazer será crime. Deixei de fazer um ato de ofício porque esqueci. Culpa. Então, poderá não configurar nenhum dos crimes, como fizemos aqui, mas irá configurar um ato o quê? Infracional. Aí, né, aí vem aqui. Nós vamos dar sequência, porque para mim explicar isso, aí já começa o quê? Fora da matéria e outra situação. Né? E outra situação. Por quê? Porque está em serviço ou não, já é outra coisa a ser o quê? Questionada, né? É outra coisa, é outro tema a ser abordado. Mas falo, a infração não é só para aquele que está no exercício do cargo, em função. Você pode estar de férias e cometer um crime de funcionário contra a administração pública. Mas nós não vamos entrar nesse debate agora, porque nós temos que encerrar essa matéria hoje. E também não é matéria de vocês, mas tire da cabeça que vocês cometem esse tipo de crime e infração estando de serviço. No entanto, só para a gente lembrar aqui, lá na concussão, nós temos lá que até mesmo antes de assumir, se você nem assumiu, está cometendo um crime. Você nem assumiu, mas em razão da sua função. Beleza? Ou seja, lá você nem assumiu. Lógico, nem em serviço você está. Por isso que eu tenho que tomar o quê? Cuidado. Tenho que tomar cuidado com essas situações aí. Tem gente que perde a função por procedimento administrativo, só para encerrar esse assunto aí, perde a função através do administrativo por fato de cometer fora do horário de serviço. Tranquilo? Então, não fique com essa enganação que esses crimes só irão incidir sobre a pessoa que está de serviço. Então, eu deixo aí claro, situações poderão levar a crimes, mesmo que não esteja o quê? De serviço. Beleza? Vamos lá então. Por que a B está errada? Não, mas o problema é esse. Vamos aqui. Aprígio médico legista, para liberar um laudo cadavélico, exigiu de determinado advogado uma propina de 2.000. Antes de receber a vantagem devida, o laudo foi liberado pelo outro perito subscritor.
que desconhecia exigência. Nessa situação, Aprígio responderá por tentativa de concussão. Tá certo, essa mesmo. Ele exigiu? Só que a exigência já o quê? Já consumou, não consumou? Mesma questão de duas anteriores que fizemos aí pra cima. Só mudou o quê? A historinha. O outro lá era o policial que exigiu e foi preso em flagrante. Lembra lá? Mesma coisa, só de exigir já consumou. E eles tentam te lembrar o quê? Para tentativa, para jogar o candidato na vala. Vamos lá? Olha o nome. Abimael. Após ser nomeado para o cargo de papiloscopista, mas antes de entrar em exercício, solicitou de certo comerciante a importância de 1.000 para subscrever um laudo de exame local. Nessa situação, pelo fato de ainda não ter assumido a função, Abimael não praticou o crime de corrupção passiva. Ele praticou mesmo antes de assumir, mesmo não estando o quê? Em serviço, mas em razão da função, ele praticou o crime de corrupção passiva. Beleza? Tranquilo? E olha a palavra lá, solicitou. Se fosse exigir, concussão. Então tá errado. E aceitar a promessa. Beleza? A ativa não. Porque a ativa tá... Não, eu não falo para vocês eliminar, ler a questão. Porque o examinador pode errar. Né? Ele pode, como muitos concursos fazem, ele colocar o que? Uma questão fora do edital. Se você sabe ler, você acerta. Mesmo pedindo anulação, você não vai ter o problema de ficar querendo fazer recurso para anular a questão. Desde que você tenha o quê? Acertar a questão. Por isso que você tem o quê? Que ler. Né? Vários concursos aí anulam questões porque eles colocam temas fora do edital. Então, na hora que você me fala essa pergunta, né, eu não posso falar. Você dá ali da questão, faz com... Ué. Agora, se der uma questão correta como corrupção ativa, e você errou, faça o recurso, porque a corrupção ativa não estava dentro do quê? Do cronograma. Após responder o processo administrativo disciplinar por reincidência em falta funcional, Anísio, médico legista, foi suspenso da função pública, que exercia pelo prazo de 60 dias. Apesar de ter sido notificado pessoalmente do ato de suspensão, Anísio continuou a elaborar e subscrever laudos periciais. Nessa situação, Anísio praticou o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Certo ou não? É o tipo que nós vimos hoje, o 324. Que eu falei que se você exerce a função antes de satisfazer todas as exigências e depois de notificado, suspenso, exonerado, removido, continua a praticar atos ilegalmente. Então você comete o crime do artigo 324. Então aqui está o que? Correto. Beleza? Em uma ação de investigação de paternidade, porque tem gente que acerta a questão e esquece o outro, né? Aqui é importante essa alternativa aqui. Saber o motivo que está errado. Saber o motivo que está errado quer dizer que você está aprendendo, você sabe o quê? O certo. Em uma ação de investigação de paternidade, Abelardo, médico particular, foi nomeado perito judicial para a realização de um exame. Na condição de perito, Abelardo recebeu do investigado réu vantagem devida. Nessa situação, pelo fato de Abelardo não ser funcionário público, não praticou o crime de corrupção passiva. Né? Ele é funcionário público porque ele exerce uma função pública.
No entanto, eu tenho concurso para perito. Só que quando eu faço o concurso, ele está exercendo um cargo público. Mas como falta peritos, então você não vai ter um funcionário público exercendo uma função pública da qual não precisa o quê? De concurso. No entanto, o Código de Processo Penal fala que, ao nomear peritos, deve-se nomear, de preferência, aquele que tem curso superior e formação específica na modalidade da perícia. Lá fala que, preferencialmente, deva ser nomeado. E, quando eu tenho a perícia feita pelo funcionário concursado, é um único fazendo a perícia. Quando eu vou nomear, em regra, são dois, de acordo com o Código de Processo Penal. Beleza? Então, perito judicial é uma função pública. O que não é função pública, nós vimos aqui, é munus público, segundo o direito civil. É curador, tutor, síndico familiar, inventariante. Beleza? Então pode passar. Pode passar. Resposta correta. Estou atrapalhando aí. E aí? No que tange o conceito de funcionário público, ele está perguntando sobre o artigo o quê? 327. Não está incluído quem exerce função pública sem remuneração. Então não está incluído. Dá um exemplo de quem é funcionário público e não recebe remuneração. Mesário jurado. Quem exerce função pública transitória não é funcionário público. Está errado. Os mesmos exemplos. A pena será gravada quando for ocupante de cargo em comissão. Nós vimos que a pena será gravada ocupante de cargo de comissão em 1/3, porque é aquele que exerce o quê? Chefia, direção, assessoramento. Não é abrangido quem exerce emprego em entidade paraestatal. Está errado. Que é abrangido. Não é considerado quem trabalha em empresa pública. É considerado quem trabalha em empresa pública é o empregado que faz o concurso regido pela CLT, que chamamos de empregado público. Beleza? Pode passar. Vamos que estamos encerrando. Então tira lá, pede a Danilson vai tirar.
Beleza? Então, olha aí, José é funcionário público e, em cumprimento de mandado judicial, se dirigiu ao escritório de Pedro para efetuar a busca e apreensão. Pedro lhe ofereceu a quantia de 100 para que retardasse a diligência por alguns dias. José aceitou o dinheiro, mas retardou a diligência, efetuando desde logo a apreensão. José, respectivamente, pelo crime. José, ele o quê? Dirigiu para Pedro ofereceu. José aceitou. Então, José, funcionário público, aceitou. E Pedro ofereceu. Ofereceu. É corrupção. Ah, aí vem a pergunta, né? José deixou de fazer diligência? Mas configurou o crime? Porque se além de ter deixado, eu teria a pena o quê? Lembra lá? Só de aceitar, receber, já comete o crime. Se além disso ele deixa de tomar as providências, fazer o ato de ofício, ele já o quê? Terá a pena aumentada. Então aqui ele praticou o crime de corrupção passiva. Quê? Mas vamos lá, passa aí. Com certeza. 18. Ah, volta aí. Ah, o camarada acaba errando, né? Porque a questão perguntou respectivamente. Respectivamente, primeiro é a de José. Ou seja, respectivamente é quem vem primeiro, resposta primeiro. Quem vem segundo, resposta segundo. Então, respectivamente, primeiro José, corrupção passiva. Segundo, Pedro, corrupção ativa. Então, tem um crime de corrupção passiva, corrupção ativa, letra E. Não, mas aí a resposta não é de acordo com a história. A resposta, viu, gente? Tem gente que sabe e é a questão porque não respondeu o que está perguntando. A história não interessa. O que interessa é a pergunta. A pergunta é o quê? José e Pedro responderão respectivamente. Então eu quero, respectivamente, José primeiro, Pedro segundo. José, qual crime? Corrupção passiva. E o Pedro, corrupção ativa. Não, mas independentemente, a corrupção passiva vai estar dentro dele deixar de fazer contrário ou retardar a prática do ato. Beleza? Sempre está acoplado, né? Deixar de fazer contrário à lei ou retardar para obter a vantagem devida. Mas por que ela não marcaria prevaricação? Porque eu já disse que para ter prevaricação, ele tem que deixar fazer isso por sentimento o quê? Estamos chegando até o final, né? Vai estar aí presente, né? Ou seja, na hora que dá dúvida, gente, você tem que pegar o dispositivo e falar assim, qual que é a palavra-chave aqui? Vamos ver se está ali o sentido dela. Acho que pode ser prevaricação. Qual que é o sentido pessoal? Ali não foi sentido pessoal. O sentido ali não foi de sentimento, interesse pessoal. Ali foi porque ele o quê? Aceitou uma promessa, recebeu uma promessa. Beleza? Vamos lá? Durante um julgamento perante o tribunal do júri, um jurado que em sua vida normal exerce a função de vendedor, o jurado é vendedor, solicitou 10 mil ao advogado.
do réu para votar pela absolvição deste. O jurado responde por quê? Primeiro é saber, o jurado, ele é funcionário público? O jurado é? Porque é ou não é funcionário público? Professor, a função dele é vendedor. Você não falou isso na sala de aula. Vocês mesmos acabaram de dar 2 exemplos de funcionário público transitório sem remuneração, falando do mesário e do jurado. Aí ele conta uma historinha falando que o cara é vendedor para te enganar. Mas funcionário público não é aquele somente o permanente. É o temporário também, transitório e até mesmo aquele sem remuneração. Que vocês responderam também na questão anterior. Então o jurado, ele é sim funcionário público para efeitos penais. Se ele solicitou, qual o crime de solicitar? Vamos lá, Gisele. Tá acertando, Gisele? Que não é só passar, não. Ué, lógico, né? Lógico. Vai estar acertando? Né? Tá no mais ou menos. E 1 milhão aí? Quem está concorrendo a 1 milhão ainda? Aqui. Olha lá, já foi pro saco 1 milhão? Olha lá. Então faz a 19. Rosiane? Aqui. Olha para vocês verem. A questão que nós fizemos nas questões anteriores, tinha uma lá que nós marcamos errado, porque falou que o período de Shell não era funcionário público. E nós marcamos errado falando que ele é funcionário público. Não foi essa a explicação? Aí vem outra questão. É funcionário público? Aí o cara ainda fica com dúvida de marcar o período judicial. O cara fica com dúvida. O cara fica com dúvida. E eu falei várias vezes que o curador, o síndico alimentar, o inventariante, o tutor, não são funcionários públicos, tem o munus público, está na transparência para vocês também. Pode passar? Paulinho, que é um servidor público, e seu vizinho Silvestre, que não tem vínculo funcional com a administração pública, subtraíram o computador e a impressora utilizados por Paulino na sua unidade de lotação, apropriando-se dos equipamentos. Silvestre tem conhecimento da profissão de Paulino. Nessa hipótese, Paulino e Silvestre devem responder pelos crimes. Vamos lá, Gisele. Vamos lá, sobrinho. Sobrinho. Sobrinho, né? Sobrinho. E aí, como se chama? Wesley. Wesley. E aí, Wesley? Paulino, funcionário público, não é? Qual o crime Paulino responde? Aí o camarada ali, ó, você vê, a questão é até um pouco maldosa, talvez o pessoal não percebeu. Ele utiliza a palavra subtrair. No início e no final eu coloco o quê? Apropriam. Aí o cara já pensou, subtrair, porque eu tenho lá subtrair peculato furto. Mas o peculato furto é subtrair utilizando os de facilidade. Mas ali a questão deixa claro que aqueles objetos estavam com Paulino em razão da sua função, porque era equipamento que ele trabalhava com ele.
Então ele não tinha facilidade, o objeto estava na sua posse. Então o crime é o crime de peculato para Paulino. Agora, quem o auxiliou sabia da condição de funcionário público? Então se comunica para ele? Então ambos irão responder pelo crime de... Agora, se Silvestre não soubesse que ele era funcionário público, aí não. Se Silvestre não sabesse, Paulino continua a praticar o crime de peculato, porque ele apropriou de bem. E o outro seria furto, que ele estaria subtraindo sem saber da condição do outro. Conseguiu entender? Se eu mudo uma palavra, muda o crime. Então ali, para ambos é o crime de... E peculato, apropriação. Se perguntar da modalidade, é peculato, apropriação. Porque Paulino comete o crime de peculato, apropriação, porque ele apropria de bem que está em seu poder em razão do cargo. Ele tem a posse legítima. E Silvestre responde pelo mesmo crime que ele, porque a circunstância elementar de funcionário público, se conhecida pelo terceiro, comunica-se a ele, respondendo juntamente com o funcionário público pelo mesmo crime. Beleza? Alguém ia perguntar? Ah, então, como você chama? Eudes. Eudes. Eu tenho que começar a decorar o nome também do Eudes, né? Do Eudes, do Wesley. Depois fazer, a pessoa só fala a Rosiane, a Loren, a Gisele. Né? Tem lá também do Eudes, do Wesley, né? Porque o nome feminino soa melhor. Né? Mas, Eudes, nós podemos falar N situações e casos práticos. Vamos supor, não vou dar só um exemplo, vamos supor que vamos falar de amigos, porque lembrando que crime não pode ser praticado só para amigos, não. Não precisa ser só amigos, não. Então tem vários crimes que o camarada está cometendo crime e nem sabe o que é o outro lá. É porque fez o quê? Um conhece o outro conhece e vai o quê? Chamando. Então, um exemplo poderia, eu sou funcionário público, você sabe, que você já me conhece. Aí eu te chamo você para cometer um crime comigo. Você sabe que eu sou funcionário público. Eu falo, mas estão precisando de um motorista. Aí você fala comigo assim, não, eu tenho um camarada. Aí você vai lá e chama o camarada, que vai ficar só esperando, para dirigir o quê? Equipamento. Ele sabe que nós vamos estar o quê? Pegando bem. Só que você não contou para ele que eu sou funcionário público. Você só falou com ele assim, ó, eu tenho um canal e um camarada aí, que tá o canal aí de pegar uns objetos aí, tal, tal, tal. Você dirige para nós? Nós precisamos do motorista, ele fala, dirige. Aí ele vai. Na hora que ele tá indo, a subtração, só você que sabe que eu sou funcionário público. Ele não sabe. Então nós dois iríamos responder por crime de funcionário público da administração e ele pelo crime de furto. Entendeu? Então esse poderia ser um exemplo. Né? Outro exemplo, você poderia tá passando, né? Aí alguém te falou que você sabe que tem um cara que já está mais ou menos, que normalmente na região da gente. Mesmo que o cara não seja preso, a gente já sabe mais ou menos quem é um ladrão, né? Se tem um ladrão, quem é um traficante, já sabe. Aí você está precisando, só que o camarada não te conhece, no mesmo bairro ninguém todo mundo conhece todo mundo. Aí você chega pro cara e fala assim, ó, eu tô com uma parada boa aí, você quer participar, tal, tal, eu falo assim, quero. Isso aí acontece muito em filmes, quando um vai apresentar, ele tem um canal com tráfico, e vai apresentar, por exemplo, uma outra pessoa para fazer o carreto do tráfico. Aquele não conhece o que vai levar, só conhece esse que está fazendo o quê? A intermediação. Então nós podemos vários casos em que o camarada vai participar de um crime que não conhece o quê? O outro que está praticando com ele, porque eu tenho a divisão de tarefas. Mas as questões para mostrar que o cara conhece, ele fala amigo íntimo, ele fala lá parente, certo?
Então ele dá a entender que ele o quê? Conhece. Aqui foi bem específico, aqui já falou direto. Nem todas as questões falam desse jeito aqui, que Silvestre conhecia a condição de funcionário público. Nem todas as questões falam isso. Tem questões que falam falando que ele é só amigo íntimo. Se é amigo íntimo, quer dizer que ele conhece, né, a vida do outro. Se você tem um amigo íntimo, você passou num concurso, a primeira coisa que você fala é contar para ele. Entendeu? E tem uns que tá virando bem íntimo, né? Bem íntimo. Não, cruzeirense não. Cruzeirense, né? Tá atleticano, né? Beleza? Vamos lá então, passa aí. E a última questão. Ué. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que traz apenas crimes próprios, no que concerne ao sujeito ativo. Crime próprio, dentro do contexto que nós estudamos, são todos aqueles crimes de funcionário público da administração pública. Nós estudamos tráfico de influência? Então está fora a questão. Usurpação de função pública é? Está fora. Corrupção passiva? Condescendência criminosa? Advocacia administrativa? Então essa é a resposta o quê? Correta. Passa aí. E acabou. Pode passar de novo? Acabou. Então, nós encerramos aí esse primeiro tópico. Gastamos aí em torno aí de 11 aulas. Acabou a aula não. Nós vamos já começar aqui, o negócio é acelerado. Quê? Não, hoje as 4 aulas sou eu, né? Tá faltando 30 minutos ainda. E nós vamos começar outra matéria. Meus amigos, vai vir muita matéria ainda. Esse tema que nós encerramos aqui não pode cair no esquecimento que vai ter na sua prova. Das 12 questões ou 10 questões, eu não lembro se foi 10 ou 12, é 10, né? Foram 10 questões. Das 10, 2 foram sobre esse tema. 20% da prova. Então não pode ser o quê? Desconsiderado. Deve ser o quê? Revisto, beleza? Então vamos agora para outro tema. E nós vamos começar geração. Vai. Meus amigos, a tortura, hoje, no âmbito interno, eu tenho a tortura no âmbito internacional e tenho ela no âmbito interno.
certo? No âmbito interno, é a lei que vamos estudar. Lei 9455 de 97. 9455 de 97. No âmbito internacional, eu tenho vários o quê? Tratados. Convenções. A ideia surgiu no âmbito nacional até chegar aqui. Ainda iremos estudar o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual que é a data dessa declaração? Isso, 1948 é o ano. Certo? E lá fala expressamente, lá veda, lá proíbe a tortura. Desde 48 nós temos um documento muito conhecido que já proibiu o quê? A tortura. A nossa lei vem bem depois e vem proibida a tortura, que vai cair na prova. Agora, nós temos que fazer uma conotação que cai na prova com relação ao sujeito ativo do crime da tortura. Lembra lá que nós estudamos o sujeito ativo dos crimes contra a administração pública? Quem era o sujeito ativo lá? Funcionário público. Quem é o sujeito ativo aqui? Os tratados internacionais tratam como sujeito ativo também somente o funcionário público. Ou pessoa ligada ao funcionário público. Nos mesmos moldes aí do que estudamos para os crimes de funcionário público contra a administração pública. Só, e aí vem a observação, caiu até na prova da polícia de soldado aí do ano passado, que para a tortura no âmbito interno, nós iremos estudar as suas modalidades e tem modalidades, como a geral, que pode ser praticado tanto por funcionário público quanto por pessoas que não são funcionário público. Então, o sujeito ativo aqui é o funcionário público, naquele contexto amplo que nós já estudamos aqui, mais o particular. Então, se na prova colocar que o crime de tortura só é praticado por funcionário público, está correto? Se o crime foi praticado somente por policial militar, configura crime de tortura? Está errado, porque o crime de tortura pode ser tanto funcionário público quanto o particular. As mulheres cometem o crime de tortura porque elas tentam levantar forçosamente, mediante ameaça ou violência, obter informações. E que é uma modalidade de tortura. Mesmo ela não sendo o quê? Funcionária pública.
tortura o marido, tortura o namorado. Ou vice-versa também, né? Obter informação mediante violência ou grave ameaça é uma das modalidades de tortura, segundo o quê? A Lei 9455. Então, a primeira observação, que não é só funcionário público que comete o crime de tortura. Qualquer pessoa. Mas é lógico que dentro dos incisos que vamos estudar, vai ter incisos que fica mais fechado. Não podendo ser qualquer pessoa. Mas também não é só funcionário público, não. Vai ser um limitado número de pessoas, como exemplo, que tem a guarda, poder ou autoridade sobre aquela vítima. Que é o caso aí que vocês viram aí no Fantástico. A pessoa tem a guarda, o poder e a autoridade sobre o idoso e impõe a eles um tratamento degradante, cruel. Ou seja, não é qualquer pessoa, é aquele que tem o poder, a guarda e a autoridade. Mas quem tem o poder, a guarda e a autoridade não quer dizer que tem que ser funcionário público. O pai, por exemplo, aquela pessoa contratada para cuidar do idoso. Conseguiram perceber? Então, no crime de tortura, não é somente o funcionário público. Vai abarcar o particular. Dentro da lei de tortura, para acabar a discussão, lá fala que a tortura será aumentada se praticada por um agente público. Querendo mostrar que não é só agente público. Se for agente público, eu terei a pena o quê? Aumentada. Isto. E isso é questão de prova. Então, por isso que quando chegarmos lá, vamos mostrar detalhadamente quando aumenta. Porque normalmente não é só quando é agente público. Quando envolve criança, gestante, idoso. E isso. Então, ou seja, uma série de situações aumenta-se a pena. Dentre elas, ser funcionário público. Quer dizer que não precisa ser funcionário público para ter o quê? O crime de tortura. Esse simples enunciado já caiu diversas vezes em concurso, falando que a tortura só é praticada por funcionário público. Essa é a ideia dos tratados internacionais. Essa é a ideia. Mas a nossa lei não adotou, a nossa lei ampliou esse enunciado. Só para exemplo, olha aí. Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, firmada pela 5ª Assembleia Geral da ONU em 75. Artigo 1º. Para os efeitos da presente declaração, entende-se por tortura todo ato pelo qual um funcionário público ou outrem por ele instigado, juntamente, inflija intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, com o fim de obter dela ou de terceiro uma informação ou uma confissão, de a punir por um ato que tenha cometido ou se suspeite que cometeu, ou de intimidar essa ou outras pessoas. Olhe que ali, essa declaração deixa claro que o crime só é funcionário público. Ou pessoa ligada a ele, instigada por ele. Que ele influencie. Esse é o contexto do direito o quê? Internacional. Quando formos estudar a Lei 9455, vai ver que lá não fala funcionário público. Por isso que pode ser praticado por outra pessoa. Olha outro documento aí. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, por forma da Resolução 3946 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 84. Artigo 1º. Qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa, ou por qualquer
razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por quem? Por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas. Vocês vão ver que a ideia geral dos tratados internacionais, dessas declarações internacionais, elas vão se aplicar à lei interna, que vai ser mediante grave ameaça, violência, para obter confissão, declaração, em razão de discriminação. O contexto vai se repetir. Dentro daquela ótica, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos transformar essas ideias no que nós queremos para a legislação que? Interna. Muita coisa vai estar igual, mas o sujeito ativo não está igual, não. Lá toda hora fala funcionário público ou pessoa instigada por ele. A nossa lei não. A nossa lei fala que você, sozinho, particular, pode cometer o crime de tortura. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Outro documento que internacional. Lá diz: serão responsáveis pelo delito de tortura os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse caráter, ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou podendo impedi-lo, não façam. As pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos. Então, todos esses documentos de exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que não precisam guardá-los, isso é só para solidificar essa informação, que no âmbito internacional, a tortura era vista como praticada por funcionário público ou pessoa por eles o quê? Instigada. Mas a nossa lei não tratou assim. A nossa lei, o particular pode ser o quê? Agente de tortura. Beleza? Então, aqui eu só repeti para vocês, no âmbito internacional, os 3 documentos que nós lemos. E agora nós temos aí, no âmbito interno, que é o que nos interessa. E no que nos interessa, nós vamos ter aí a Constituição Federal, o artigo 5º, que vai tratar sobre isso. Nós vamos ter aí a lei dos crimes hediondos, porque a tortura é um crime equiparado ao crime hediondo. E nós vamos ter aí a principal, que está na matéria de vocês, que é a lei 9455 de 97. Beleza? Nós temos, né, dado um tratamento igualitário aos crimes tráfico de drogas ou entorpecente, né? Nós temos aí o terrorismo e nós temos aí a tortura. Mas os crimes hediondos. Certo? A lei de drogas está na lei 11.343. O terrorismo, nós não temos uma definição ainda dada, é questionado essa definição. A tortura está na lei 9455, que vamos estudar, né? 9455. E nós temos os crimes hediondos, que é a lei o quê? 8.072.
esses três aqui, os 3T, são chamados pela doutrina de crimes equiparados a hediondo. Então, se cair numa prova falando que a tortura é um crime hediondo, a questão está o quê? Errada. Ele é equiparado. Se cair numa prova, a tortura é um crime hediondo. Não. A tortura é equiparada. Por que eu falo que é equiparada? Porque a mesma repercussão, o mesmo tratamento processual que é dado a um é dado ao outro. Por exemplo, todos eles são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Iremos ver mais para frente, ao tratar da execução penal, que todos eles, o início da pena é em regime fechado. Aí nós vamos ter um tratamento para o primário, para o reincidente. Por isso que o tráfico, o terrorismo e a tortura é chamado de equiparados a hediondos, porque tem esse mesmo tratamento com relação aos crimes hediondos. Não, mas não falo secundário, né? Eu falo reincidente. Mas se ele tiver cometido um crime, for preso pela primeira vez num crime diferente, ele é primário, Não, nós vamos explicar isso aí. Não é bem assim, não. Nós vamos explicar. Na hora que eu chegar trabalhando com relação a isso. Com relação à reincidência. Esse conceito aí está equivocado. Passa aí pra gente. Passa aí, José. Passa aí. Olha lá. Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Mesma coisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Passa aí. Artigo 5º, inciso 43. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e o que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, eles são tratados dentro do mesmo rol. Então, olha lá. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo. Quem responde? Os mandantes, os executores e os omitentes. Guardem isso. Responde os omitentes, os mandantes e os executores. É diferente. E você tem que saber. Anistia, indulto e graça. A pessoa ali não tem um indulto. Mas vamos ver que o indulto
é uma modalidade de graça. E o indulto já vem expresso na lei dos crimes hediondos, que ali é a Constituição. Passa para a gente aí, para vocês verem. Aqui eu já estou no crimes hediondos. Você vai ver que a lei dos crimes hediondos vai tratar desses três novamente. Por isso que eu falo que eles são o quê? Equiparados a hediondo. Olha lá. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de... Passa aí. 1. Anistia, graça e indulto. Então eles são suscetíveis de anistia, graça e indulto. Eles são o quê? É insuscetíveis de fiança. Quando eu falo que esses três são insuscetíveis de fiança, quer dizer que eles são o quê? Inafiançáveis. Agora aqui você tira, tá? Isso aqui foi cortado. Hoje eu já tenho o quê? A liberdade provisória. Que vai diferenciar se ele é reincidente ou não. Já foi alterado. Nós vamos estudar isso quando a gente vai falando de lei de execução penal. Eu não estou preocupado nesse momento de saber o que é anistia, o que é graça, o que é indulto. Nós vamos explicar isso mais para frente. Porque o aluno fica preocupado em saber o que é isso. Mas na prova não vai te perguntar o que é indulto, o que é graça e o que é anistia. No decorrer do curso, eu irei explicá-lo. Mas o que vai te perguntar na prova é as características da tortura. Então, ou seja, ela é insuscetível de graça, ela é insuscetível de anistia, ela é insuscetível de indulto, ela é um crime o quê? Inafiançável. É um crime o quê? Equiparado aos crimes hediondos. Não é crime hediondo. Aí vem um aluno e fala assim, professor, o que é crime hediondo? Você não precisa saber o que é crime hediondo. Precisa saber, porque não cai a lei o quê? Dos crimes hediondos. O que você tem que saber é que os crimes hediondos é insuscetível de graça, anistia e indulto, e são crimes o quê? Inafiançáveis. Porque é o mesmo tratamento dado ao crime da tortura. Então eles vão te perguntar sobre a tortura. Professor, o que é crime hediondo? Aí você vai no Google, digita lá, Lei 8.072, de 90, aí vai sair lá. A lei, você lê o artigo 1º. E lá vai falar que é crime hediondo. Homicídio simples praticado na atividade de grupo de extermínio. Vai falar do homicídio qualificado. Vai falar do estupro. Vai falar do estupro de vulnerável. Vai falar da extorsão seguida de morte. Vai falar do sequestro. Extorsão mediante sequestro. Então, ou seja, lá eu tenho um rol de crimes. Vai falar do genocídio. E é simples lembrar também da lei de tortura, a lei dos crimes hediondos. Essa lei surgiu com a morte daquela atriz. Daniele Pérez, ou Glória Pérez, né? Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, pelo Guilherme de Pádua. Lembra lá? Que matou. Aí fala assim, ó, tem crimes que tem que ter uma pena maior, um tratamento diferenciado. Aí eles criaram essa lei para agravar o tratamento de determinados crimes. Logicamente, vai estar o crime do homicídio qualificado, que foi o crime que gerou a confecção dessa lei. Mas falo, você não precisa ficar preocupado com os crimes hediondos. Não precisa ficar preocupado com o terrorismo. Não precisa ficar preocupado com o tráfico de drogas. Vamos lá? Pode passar? Pode passar? Mais uma. Fazendo a ginástica. Olha aqui.
Fizemos essa breve introdução. E agora iremos iniciar o de mais importante, que é a Lei 9455 de 97. Olha para vocês verem o enunciado. Diferente daqueles da declaração, que no artigo 1º deixava claro que era somente o funcionário público. Olha a redação da Lei 9455 de 97. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha que a ideia copiou lá na declaração. Sempre a violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Falou alguma coisa de funcionário público ali? Agora, aí um fala comigo, pessoa, mas eu tenho lá, né, no artigo 322, que nós estudamos aqui, a violência arbitrária. Causar violência não é violência arbitrária, não? É. Artigo 322 lá, do qual poderá configurar a Lei 4898, que eu falei também quando eu fiz o comentário do artigo 322, só que a tortura é uma violência específica. É uma violência com objetivos específicos. E a linha A vai falar que o primeiro objetivo dela é para obtenção de informação, declaração, confissão. Então o objetivo é obter informação, mediante violência ou ameaça. Se eu utilizei violência para obter informação, que é o que mais acontece, né, que o pessoal mais conhece, eu tenho um crime de tortura do inciso 1, a linha A. A finalidade específica, obter o quê? Informação. Eu preciso praticar violência somente para obter informação? Estou lá te abordando, você vai abrir a boca, eu dou um tapa na sua orelha. Fica calado, rapaz. Eu estou querendo informação? Mas eu estou dando um tapa na sua orelha. Né? Você vai falar, por que, né? Por que você está me abordando? Pá! Mandei você abrir a boca. Né? Se for o Anderson Silva, você dá o tapa, 3 passos para trás rapidamente, e enquadra. Não é não? Dá 3 passos para ficar longe da perna dele, né? Apesar que agora está meio complicado. Mas hoje é assim. Hoje já é. Vai abordar o cara, já viu que está meio careca, né? Orelha meio amassada, você já fica esperto que ali pode sair uma... Aí então você dá o passo para trás, né? Manda, né, o subordinado fazer a abordagem. Porque está dentro da técnica policial. O manual de prática policial nosso fala. Num adentramento, na inclusão, o comandante é o terceiro. Você põe 1, 2, comandante, 3, 4, né? O comandante tem que estar no... Não é que não entra. Se precisar, entra, né? Mas para chegar nele tem que ter uma baliza, né? Então vamos lá. Passe aí. Olha lá. A linha A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira o quê? Pessoa. Só para encerrar, nós paramos aqui e continuarmos na próxima aula. Exemplo. Você chega lá, pega o preso, saber aonde ele escondeu o material, aonde ele está guardando a arma, você emprega violência para obter o quê? Informação. Crime de tortura. É que mais faz o funcionário público responder. O camarada pratica um crime de roubo.
a evadir, ele dispensa o material e a arma. Você quer saber aonde ele dispensou. Então você utiliza de violência. Precisa ser violência física? Pode ser violência mental. Crime de tortura. Na próxima aula, não faltem, que vamos também eliminar